Ora, bom dia a todos. Bem-vindos à sessão 7, não é? Portanto, deste workshop de desenvolvimento mental da base ao topo, em que o que iremos abordar aqui são alguns pontos, não é? Portanto, do ponto de vista de aplicação prática em relação à visão do treinador. Portanto, algumas das ideias, não é? Portanto, que irei estar a passar aqui ao longo deste workshop têm como base, obviamente, alguma formação e experiência, não é? Portanto, na área de psicologia do desporto, mas depois a aplicação prática das mesmas nas diversas faixas etárias, não é? Portanto, e nas diversas idades no terreno, não é? Portanto, aquelas situações que nós vamos preparando no dia a dia, não é? Portanto, quando nós estamos ligados a projetos de convertente competitiva. Portanto, um dos aspectos que eu gostaria de focar, iniciar a apresentação, está relacionado com a importância das tarefas, não é? Portanto, na confiança e no desenvolvimento do jogador. É extremamente importante, portanto, quando nós estamos a trabalhar com atletas em fase jovem, em qualquer fase, mas especialmente na fase jovem, não é? Portanto, a organização das tarefas, não é? Portanto, e a construção dessas tarefas para realmente conseguir construir, não é? Portanto, uma base de confiança, não é? Portanto, no seu desenvolvimento. E o que eu quero dizer com isto? Não é? Portanto, é extremamente importante nós sermos capazes de definir objetivos e definir objetivos claros e depois, com base nesses objetivos claros, não é? Portanto, a visão, que é o objetivo a longo prazo, não é? Depois estão todos os objetivos intermédios e objetivos de curto prazo, e depois, dentro desses objetivos de processo, atenção, não é? Portanto, podem vir do resultado, nós somos capazes de definir tarefas para conseguir atingir esses objetivos, não é? Portanto, e o jogador conseguir associar a execução da qualidade dessas tarefas, não é? Portanto, ao alcance do objetivo, não é? Portanto, que realmente queria alcançar. Não é? Portanto, esse sistema, portanto, esta ligação entre esforço, não é? Portanto, e recompensa, não é? Portanto, esforço e recompensa a nível de evolução, a nível de progressão, não é? Portanto, vai criar um mecanismo nos miúdos, um mecanismo mental, não é? Portanto, ao nível dos nossos alunos atletas, não é? Portanto, que irá facilitar com que aspectos como a intensidade de trabalho, não é? Portanto, a ética de trabalho, não é? Portanto, a capacidade de superação, etc., comecem a vir mais ao de cima, precisamente porque eles começam a fazer a ligação entre esses aspectos e o atingirem os objetivos que eles querem, não é? Portanto, que eles se puseram a atingir. Okay? Dou aqui um exemplo, não é? Portanto, para que este aspecto fique claro, não é? Portanto, vamos considerar que temos um miúdo, um rapaz, uma rapariga, não é? Portanto, de 13 anos, não é? Portanto, dizemos, ok, neste momento o ranking, não é? Portanto, a nível de ranking nacional é o número 10 nacional, não é? Portanto, o que é necessário, não é? Portanto, qual é que será o objetivo? O objetivo será, ok, dentro de um ano ou dentro de 2 anos, vamos tentar estar no top 4 nacional, ok? Portanto, um nível associado, não é? Portanto, à seleção nacional. Portanto, esse aspecto é um objetivo de resultado, correto? Ok? Mas agora, para atingir este objetivo de resultado, não é? Portanto, o que é que nós precisamos trabalhar? Portanto, a motivação, a visão é o top 4 nacional. Agora, quais é que são os objetivos reais para trabalhar? Portanto, é necessário, vou dar apenas exemplos, não é? Portanto, aleatórios, okay? É necessário melhorar a qualidade do primeiro serviço para conseguir, não é? Portanto, iniciar os pontos da melhor forma. É necessário ser mais agressivo na resposta ao serviço, não é? Portanto, pela minha ideia de começar a eliminar os pontos. É necessário ser um pouco mais regular nas trocas de fundo e trabalhar os batimentos em movimento, ou seja, os apoios dinâmicos. Não é? Portanto, é necessário conseguir ganhar, quando ganha vantagem no ponto, ser capaz de aproveitar e entrar melhor no corte, não é? Portanto, quer seja para uma bola mais definida de approach, quer seja para um volley ou para um drive volley. Não é? Portanto, estes aspectos, não é? Portanto, serão os objetivos, não é? Portanto, que são necessários atingir e que, se o jogador conseguir atingir, não é? Portanto, só dando aqui apenas alguns, depois obviamente podemos ir objetivos físicos, objetivos, não é? Portanto, do ponto de vista técnico, não é? Portanto, o que é necessário do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, para atingir estes objetivos, não é? Portanto, nós falámos, não é? Portanto, e outros. E agora, depois disto estar tudo discriminado, estar tudo realmente organizado e estruturado, quais é que são as tarefas, quais é que são os exercícios, não é? Portanto, que realmente nós temos de fazer
com qualidade, para conseguir melhorar estes aspectos, não é? Portanto, e atingir o objetivo final. E então vamos fazer um planeamento, não é? Portanto, organizando o próximo ano ou 2 anos de trabalho, não é? Portanto, com o objetivo de realmente que estes aspectos estejam o melhor possível. E que se estes aspectos estiverem todos o melhor possível, do ponto de vista técnico, tático, físico, mental, não é? Portanto, obviamente que o jogador vai ter mais capacidades e mais probabilidade de conseguir atingir o sucesso, não é? Portanto, de acordo com o objetivo inicial definido, que seria os top 4 nacional, não é? Portanto, a nível do seu escalão etário, dentro de 1 ano e meio ou 2 anos, não é? Portanto, a ligação entre o trabalho, não é? Portanto, a tarefa, não é? Portanto, e os pequenos objetivos que vão contribuir para o objetivo maior, vai fazer com que o jogador tenha sempre uma ligação entre esforço e recompensa. Esta ligação entre esforço e recompensa, quanto maior for, quanto mais reforçada for, melhor será a ética de trabalho do jogador, mais comprometido ele estará, porque ele percebe realmente que, ao focar-se naqueles objetivos que são definidos, né, de uma forma mais simples, consegue atingir, né, os objetivos mais à frente. E se realmente este trabalho for bem feito e o jogador realmente conseguir entrar no top 4 nacional como estava definido, então nós vincamos aí uma relação entre causa e consequência na parte mental do jogador que vai ser vital para o desenvolvimento de tudo aquilo que ele fizer mais à frente, não só no ténis, mas fora do ténis, vai associar o trabalho e o esforço, a organização do planeamento, não é? Portanto, realmente aos resultados. Não é? Portanto, isto é algo que, quanto mais cedo nós conseguimos fazer isto, melhor. Eu estava a falar de 12, 13, 14 anos, não é? Portanto, isto obviamente pode ser feito a partir dos 9 anos, 9, 10 anos, não é? Portanto, de uma forma diferente. Obviamente que, portanto, a especificidade dos objetivos é extremamente importante para nós conseguirmos atingir isto, tal como a qualidade desses mesmos exercícios para conseguir, obviamente, chegar àquilo que nós queremos, não é? Portanto, e depois os feedbacks, não é? Portanto, a forma como nós mantemos o atleta motivado, não é? Portanto, e direcionado para aquele objetivo que foi estabelecido. Muitas vezes nos feedbacks temos tendência para nos perder um pouco, porque se for um atleta que é preciso fazer, vamos considerar que estamos a definir 3 objetivos prioritários, não é? Portanto, na realidade, quando olhamos para um batimento ou para uma situação, vemos 10 questões que podiam ser trabalhadas. E muitas vezes saímos desses 3 objetivos e começamos a entrar em outras coisas que nós estamos a ver na altura, não é? Portanto, e que podiam ser aspectos a trabalhar naquela altura. Isto vai fazer com que o atleta disperse em relação àquilo que realmente devia estar focado. Não é? Portanto, e aquilo que é o objetivo em relação à fase em que está, em relação ao nível de desenvolvimento em que está. Não é? Portanto, e é extremamente importante que os nossos feedbacks sejam específicos e direcionados para aquilo que realmente nós queremos que ele trabalhe naquele momento específico, de acordo com os objetivos, de acordo com a visão, de acordo com aquele objetivo de resultado mais à frente, que é a cenoura, não é? Portanto, à frente, que lhe faz trabalhar para conseguir lá chegar, não é? Portanto, e que este tipo de feedbacks, para além de ser específico, sejam, do ponto de vista de relação, sejam feedbacks que mantenham a motivação do jogador. Portanto, feedbacks, tem a haver uma relação entre feedbacks positivos e prescritivos, não é? Portanto, que seja uma relação positiva para os positivos, não é? Portanto, ou seja, nós falamos mais à frente de técnica de sanduíche, não é? Portanto, dizendo sempre um feedback, algo que poderia ser melhor no meio de 2 feedbacks positivos. É? Portanto, por exemplo, pá, bom trabalho de pés, bom ajuste em relação à bola, mas poderia, se calhar, atacar a bola um pouco mais de baixo, não é? Portanto, na direita, ok? Tá bem? Portanto, mas boa evolução, ok? Nos aspectos que vamos trabalhar. Vamos lá, segue. Não é? Portanto, a forma como nós motivamos o jogador, não é? Portanto, e reconhecemos o esforço que ele está a fazer, ele ou ela estão a fazer para conseguir atingir um determinado patamar, vai, obviamente, ter também um impacto extremamente importante na execução dessas tarefas, não é? Portanto, e na capacidade para atingir o seu objetivo. Portanto, é fundamental que, sim senhora, a motivação é o resultado, mas a forma como nós comunicamos com os nossos atletas, não é? Portanto, convém que seja direcionada para a tarefa, utilizando o resultado como cenoura. Não é? Portanto, não pode ser um foco constante relacionado com o resultado, tem de ser um foco diário na tarefa, e essa é a forma adequada de conseguirmos que eles evoluam, não é? Portanto, o máximo possível, de forma harmoniosa, tranquila, não é? Portanto, ao longo do tempo. Como eu digo, só para referir, não é para descurar os resultados e que o resultado não interessa, não, o resultado interessa, o resultado é a motivação, o resultado é a cenoura, não é? Portanto, mas depois é necessário como dentro de um puzzle, não é? Portanto, é necessário a ideia que nós demos dos outros shops, portanto, ver o puzzle completo. O puzzle completo é o resultado final, não é? Portanto, mas nós depois temos de trabalhar e definir quais é que são as peças do puzzle que vão conseguir realmente construir isso, não é? Portanto, isso é um aspecto fundamental.
deixo aqui um vídeo, tenho aqui um vídeo sobre este aspecto, sobre o Agassi, sobre a ação do Agassi. Portanto, ele falar sobre uma fase da carreira dele em que ele precisamente teve de se desligar, não é? Portanto, das expectativas exteriores, não é? Portanto, e focar-se naquilo que ele realmente quer, não é? Portanto, e com base nisso, ir precisamente a essas tarefas, às tarefas diárias, não é? Portanto, para realmente conseguir, não é? Portanto, atingir os seus objetivos. I think the thing that I've learned most in my life as it relates to the time spent on a tennis court trying to be the best in the world at something is that failure and success is just an illusion. You know, I went to number one in the world thinking that that was going to be the end all, thinking that, you know, making my dad happy about achieving that goal would somehow satisfy some deep place and make me love what it is I did or make me engage with what it is I did. And the truth is it didn't. I got to number one in the world, and I'd never been so disconnected as I was at that point in my life. And so as a result, I spiraled. I fell to 140 in the world. Everybody was shocked except me. I knew every decision I was making daily that was leading me in the wrong direction. And when I got to the bottom, I had a big decision to make. Either I was going to quit or I was going to start over. And that's when I decided to take ownership of my life. I decided to find my reasons for playing, and I did. And I went to work every day by setting daily goals and telling myself, I don't know if I'll ever be back to number one, but I know one thing I can do, and I can be better than I am today. I know I can be better. I know I can control what is in my control, which is my work ethic and my discipline and my focus and my relentless spirit of trying to make myself that one day better. And in doing that, I had never been so connected in my life, and not believing that I'd ever reach number one in the world again, one day led to the next, built a lot of momentum, and when I finally got back to the top, it wasn't the same as being at the top the first time. I felt like I was really engaged, but no more engaged than I was at 140 in the world. What I learned mostly through that journey is pretty simple. Failure and success is an illusion. The only thing that's a reality is the way you choose to engage with your life today on a daily basis. So I hope you wake up every day with certain goals and objectives, and you don't let tomorrow affect what you're doing today, and you don't let yesterday affect it. There's a reason why the front window in our car is a lot bigger than our rear view mirror, you know, but if we don't take care of the engine, if we don't take care of how we're living, we won't get to what's in front of us. So focus on today, enjoy making yourself better, and God bless. Portanto, ao longo da carreira do jogador, não é? Portanto, há determinados momentos, não é? Portanto, que são decisivos nos jogos, nos encontros, não é? Portanto, para conseguir realmente concretizar, digamos assim, não é? Portanto, tudo aquilo que é trabalhado. E esses aspectos vão estar muito relacionados com a autoconfiança do jogador nesses momentos decisivos. Aquilo que nós tínhamos falado na primeira sessão, na introdução, não é? Portanto, sobre o leão, não é? Portanto, sobre a autoconfiança, sobre a capacidade, a importância que tem na decisão dos momentos decisivos a 4 igual, a 5 igual, não é? Portanto, pontos de break, situações em que o jogador realmente sente mais tensão e sente mais pressão, não é? Portanto, e esse tipo de tensão e de pressão vai ser menor ou pior de acordo com a forma de pensar. E essa forma de pensar, não é? Portanto, vai ter influência, obviamente, naquilo que o jogador está a fazer naquele momento. Não é? Portanto, o jogador querer atingir qualquer coisa é diferente de ter medo de não atingir algo. Não é? Portanto, isto são duas formas de pensar completamente distintas. Uma delas está muito relacionada com motivação intrínseca, aquilo que nós estávamos a falar há bocado no slide anterior. Não é? Portanto, a capacidade de realmente querer atingir algo, não é? Quando o jogador quer atingir algo, não é? Portanto, vai estar mais motivado para o fazer. Outra coisa é ter medo de não conseguir atingir algo. Não é? Portanto, muitas vezes isto está relacionado com as expectativas criadas à volta do jogador. Na maior parte dos casos, de acordo com a minha experiência pessoal, está relacionado com expectativas criadas pelo entorno, pelo envolvimento. Não é? Portanto, quer seja pelos resultados recentes, por determinado tipo de conversa e discurso à volta do jogador, não é? Portanto, que à volta, quer seja nós próprios, treinadores assistentes, o clube, não é? Portanto, os pais, a família, os amigos, não é? Portanto, que têm um determinado tipo de discurso e isso cria determinadas expectativas e o jogador vai, nesses momentos, está a pensar em não defraudar essas expectativas. Portanto, está com um foco
mais naquilo que se passa do ponto de vista externo e no resultado, do que realmente naquilo que ele quer atingir, não é? Portanto, por ele próprio, não é? Portanto, ou por ela própria, não é? Portanto, para conseguir atingir um determinado nível. Portanto, há aqui, os níveis de confiança são extremamente importantes, não é? Portanto, para estes momentos decisivos, para o jogador ser capaz de conseguir realmente expor o seu melhor ténis, não é? Portanto, neste caso, não é? Portanto, de acordo com a situação. Estes níveis de confiança vão estar muito relacionados com o nosso planeamento, com a forma como nós preparamos o jogador, obviamente, para esse encontro, não é? Portanto, para esse momento, não é? Portanto, com as diversas técnicas existentes e a própria imagética, não é? De visualização de determinados momentos para conseguir preparar melhor do ponto de vista emocional e de controle de pensamentos aquilo que se passa nessa altura, não é? Portanto, mas vai estar também relacionado, obviamente, com determinada capacidade genética, não é? Portanto, dizia-me um treinador checo há uma série de anos atrás, não é? Portanto, quando eu estava a comentar sobre um atleta, ele dizia-me: César, há leões e há gatos, não é? Tu podes meter uma juba num gato, mas nunca será um leão. Não é? Portanto, obviamente que isto é uma declaração polémica, não é? Portanto, mas de qualquer forma há uma parte genética, obviamente, relacionada ao genético, obviamente que não está sob o nosso controle enquanto treinadores, não é? Portanto, porque grande parte destes aspectos também desenvolvem-se em idades em que eles não estão sequer a treinar, não é? E estão a começar a jogar, estão muitas vezes em fases muito precoces, não é? Portanto, no qual nós estamos uma vez, duas vezes por semana, três vezes por semana no máximo com eles, não é? Portanto, em relação a esse aspecto. Obviamente que há uma parte genética, depois há uma parte, obviamente, que é da nossa responsabilidade em termos de preparação e de construção desse nível de confiança, e depois há uma parte do enquadramento, que está relacionado com aquilo que eu estava a explicar das expectativas, não é? Portanto, e é importante nós sermos capazes de controlar essas expectativas à volta do atleta, fazendo com que basicamente todos os intervenientes, não é? Portanto, no processo do jogador, tenham um determinado tipo de discurso e tenham o mesmo tipo de discurso, não é? Portanto, no desenvolvimento do jogador, de modo a que a parte de pensamento, não é? Portanto, a parte relacionada com as pressões externas, não é? Visíveis e invisíveis, em relação ao jogador, sejam o mais controladas possível, de modo a que aquilo que aconteça dentro do campo seja mais aquilo que ele realmente quer demonstrar, uma motivação intrínseca, não é? Portanto, do que propriamente uma motivação extrínseca, não é? Portanto, em relação ou relacionado com as expectativas que as pessoas à volta dele podem ter, dele ou dela podem ter sobre, não é? Portanto, sobre o resultado em causa. Isto é algo que é extremamente importante desenvolver desde idades muito precoces, não é? Portanto, enquadrar o aluno e o atleta dentro e ir explicando aos pais a forma como devem falar também com eles em determinados momentos, especialmente quando os torneios começam a ganhar um pouco mais de dimensão, não é? Portanto, de modo a que estas capacidades sejam, não é? Portanto, desenvolvidas de forma mais eficaz. Para além dos momentos decisivos do ponto de vista positivo, também há momentos traumatizantes, não é? Portanto, estes momentos traumatizantes nós queremos obviamente, minimizá-los, não é? Portanto, há determinados momentos no desenvolvimento do jogador em que podem realmente ser marcantes do ponto de vista negativo e que podem depois afetar não só a autoconfiança, mas a própria fazer com que o jogador ponha em causa realmente, não é? Portanto, a sua motivação para, não é? Portanto, jogar ou a sua motivação para atingir, não é? Portanto, a querer atingir um determinado nível de patamar no ténis, não é? Portanto, ou dedicar a sua vida, não é? Portanto, ou parte da sua vida, não é? Portanto, àquilo que está a fazer. Alguns desses momentos, obviamente, podem estar relacionados connosco, connosco treinadores, não é? Portanto, isto é um aspecto que nós temos de ter em consideração, a forma como nós lidamos com os jogadores, não é? Portanto, garantir, principalmente nas idades mais precoces, que as experiências são positivas, não é? Portanto, sim senhora, temos de ser exigentes, sim senhora, temos de apertar, não é? Portanto, temos de fazer com que eles trabalhem e que trabalhem, mas que isto tudo pode ser feito, não é? Portanto, em clima positivo, na maior parte dos casos. Obviamente que há uma exceção a outra, de vez em quando, mas a exceção não pode ser a regra. Não é? Portanto, e isso vai fazer com que, obviamente, se nós mantivermos isso como positivo, vai fazer com que o jogador tenha vontade de treinar, tenha vontade de estar naquele ambiente, tenha vontade de estar num local onde é valorizado, não é? Portanto, em relação àquilo que faz. Tenha vontade realmente de fazer esse esforço, não é? Portanto, e vai se sentir mais motivado, obviamente, para a prática. Não é? Portanto, os resultados, não é? Portanto, os resultados são extremamente importantes, obviamente, e às vezes pode haver resultados e situações traumatizantes também. Portanto, e nós devemos tentar, no nosso planeamento, não é? Portanto, tentar evitar ao máximo estas situações.
Não podemos evitar todas, obviamente, e há situações que vão simplesmente acontecer e esperemos que o jogador esteja preparado o suficiente para lidar com elas, não é? Portanto, na altura em que elas acontecem, não é? Portanto, e consiga às vezes ultrapassá-las, mas no nosso calendário, no nosso planeamento, nós devemos ter isso em atenção e não criar, ou seja, minimizar a probabilidade destas situações acontecerem. Perceberem quando é que o atleta está realmente preparado para jogar determinado tipo de torneios, não é? Portanto, ir fazendo ir organizando o calendário de modo a que ele esteja a jogar no seu nível, não é? Portanto, o mais possível. E quando tentamos, por exemplo, um nível acima, não é? Portanto, garantir que, por exemplo, na semana anterior houve um nível dele, não é? Portanto, o nível, que jogar no nível dele e conseguiu um determinado patamar de sucesso, ou seja, quando se consegue um determinado patamar de sucesso e vai jogar um nível acima a seguir, não é? Portanto, e as coisas não correm, para já vai haver mais probabilidade que as coisas corram bem, porque os níveis de confiança vão estar mais altos. E depois, se não correrem bem, ok, quase que balança um pouco, não é? Portanto, em relação àquilo que aconteceu anteriormente. Portanto, esta relação entre vitória e derrota, relacionada com o calendário e com o planeamento, não é? Portanto, é fundamental e é extremamente importante na definição, não é? Portanto, deste patamar relacionado com os resultados. Nós sabemos que uma relação de 3-1 será o ideal para manter o jogador motivado nas idades mais precoces, não é? Portanto, ou seja, 3 vitórias para uma derrota, isto em termos de torneios, não é? Portanto, e calendário que seja motivante para a sua evolução. Há algumas situações que se podem repetir no tempo, não é? Portanto, e que a médio prazo podem criar problemas do ponto de vista e podem se tornar traumatizantes. Questões entre relação entre colegas de treino, questões entre, por exemplo, pequenas explosões dos pais a seguir a derrotas, situações, não é? Portanto, que do ponto de vista mental, não é? Portanto, podem criar tensão no jogador e tensão no atleta, e esta tensão depois manifestar-se passado algum tempo, não se manifesta logo porque o estímulo não é suficientemente negativo, digamos assim, não é? Portanto, para criar um momento traumatizante, mas que quando começa a ser repetido em determinadas situações no tempo, pode chegar a uma determinada altura em que o atleta ou o aluno diz assim, pá, não quero passar mais por isto, não é? Não quero voltar a isto novamente, não é? Portanto, não me sinto motivado quando isto acontece, não é? Portanto, e pode levar inclusive ao burnout, não é? Portanto, e à desistência precoce. Calendário, não é? Portanto, relacionado com os resultados, que nós já falámos há bocado, não é? Portanto, os amigos, portanto, a capacidade, não é? Portanto, quando há amigos, e há normalmente amigos fora do ténis, do enquadramento do ténis, é positivo que haja, não é? Portanto, o aumento consecutivo das viagens, o ter que se deitar cedo constantemente, não é? Portanto, o controle de diversas coisas relacionadas com o treino, não é? Portanto, pode ter impacto e tem impacto, não é? Portanto, nesta área. Portanto, nós temos também, enquanto treinadores, de gerir este aspecto da forma o mais positiva possível, tentando não ser, obviamente, demasiado restritivos, não é? Portanto, e deixando que o atleta viva, não é? Portanto, alguns aspectos da sua vida, principalmente em idades mais precoces, de modo a que manter o seu próprio equilíbrio. À medida que o jogador vai tendo um grupo de amigos também dentro, em idades de adolescência, extremamente importante, não é? Portanto, um grupo de amigos dentro do seu enquadramento de treino, isso obviamente vai ajudar imenso ao seu equilíbrio, né? Portanto, digamos assim, emocional e psicológico, né? Portanto, nestas idades, né? Portanto, e é algo que nós devemos estimular, né? Portanto, à medida que se vai desenvolvendo, mas, né? Portanto, cobranças consecutivas dos amigos podem ter essa situação, e a situação relacionada com a família também, determinados comportamentos que a família tem de ter e convém que tenha para que o atleta, não é? Portanto, se sinta mais motivado e que não crie, obviamente, determinado tipo de declarações, não digo declarações, mas de reações, não é? Portanto, que muitas vezes, não é? Portanto, podem realmente criar estes momentos traumatizantes no jogador, visto que quando vem de um membro mais próximo, não é? Um membro familiar mais próximo, normalmente as palavras têm muito mais peso, não é? Portanto, quando vem de alguém, de um desconhecido, não é? Portanto, ou de outra pessoa relacionada. Portanto, é mais importante ainda, não é? Portanto, no caso da família, não é? Portanto, ter atenção a estes aspectos. E, obviamente, as lesões, não é? Portanto, o planeamento, não só o planeamento de calendário, mas o planeamento do treino, não é? Portanto, o planeamento de todos os aspectos que nós estivemos a falar antes, da parte física, técnica, tática, uma qualidade técnica adequada, não é? Portanto, um desenvolvimento físico, não é? Portanto, organizado,
acima de tudo na prevenção de lesões, de modo a que o jogador não tenha de parar, não é? Portanto, fazer a atividade. Só o facto, na preparação física, já falámos sobre isso, só o facto de o jogador não ter de parar e de poder se manter de forma constante, não é? Portanto, a trabalhar num determinado aspecto e a desenvolver-se e fazer aquilo que gosta, não é? Portanto, já é um garante de sucesso a um determinado patamar. Não é? Portanto, as lesões obviamente vão criar momentos de interrupção e cada vez que há um momento de interrupção há mais tempo, não é? Portanto, em casa para pensar e para refletir sobre outras coisas, não é necessariamente mal, mas normalmente tem tendência para divergir depois estes pensamentos para outras áreas. E depois todo o processo, não é? Portanto, de reinício, que exige novamente construção e ganho de confiança, não é? Portanto, e de novas sensações, não é? Portanto, até voltar à situação atual. Portanto, nós queremos minimizar este aspecto. E quando eu falo de lesões, são lesões que realmente obrigam a parar. Não estou a falar de pequenas mazelas ou pequenos toques. Isso acontece a qualquer atleta de competição e que tem de parar uns dias, ou que tem de parar, não é? Portanto, aqui, ou que tem de descansar um pouco mais. Isso, não estou a falar disso, estou a falar uma lesão que realmente obriga uma paragem, não é? Portanto, mais prolongada, de 10 dias, 2 semanas, 3, um mês, 2 meses, não é? Portanto, isto são situações, obviamente, que depois podem ser traumatizantes, especialmente quando são repetidas, não é? Portanto, no tempo, razão pela qual nós temos de tentar ter o máximo de conhecimento sobre estas áreas todas para tentar evitar, não é? Portanto, ao máximo conseguir dentro do planeamento, não é? Portanto, evitar estes aspectos. Existem algumas situações traumatizantes, não é? Portanto, aquelas normalmente, no ponto de vista da experiência pessoal, né, acontecem mais em determinados casos. Obviamente, depois há outros que podem acontecer também, né, portanto, relacionadas com este aspecto. Um aspecto fundamental, né, portanto, desenvolvimento dos jogadores a médio prazo é criar responsabilidades no jogador. Né, portanto, criar autonomia. O jogador, em fases iniciais, é normal que esteja mais dependente do treinador, seja mais dependente dos pais, não é? Portanto, é normal, não é? Portanto, temos uma fase de crescimento e nós não queremos manter essa dependência, nós queremos ir estimulando a autonomia, não é? Portanto, e nós estimulamos essa autonomia desenvolvendo, não é? Portanto, alguns aspectos, não é? Portanto, aqui em baixo na apresentação, mas também criando, por exemplo, treinos autónomos, não é? Portanto, sob supervisão inicialmente, em que eles treinam sozinhos e têm de ser capazes de manter a intensidade, se realmente se querem realmente desenvolver ou não, eles é que gerem, não é? Digamos assim, a sua parte do treino durante esse período, não é? Portanto, serem capazes de fazer as primeiras rotinas físicas de forma normal, habitual, serem capazes de fazer as suas rotinas mentais de preparação para o jogo, não é? Portanto, de forma adequada, não é? Portanto, serem capazes de terem um sentido crítico em relação àquilo que estão a fazer, não é? Portanto, fazendo, no fundo, uma capacidade de autoavaliação, não é? Portanto, sobre aquilo que estão a fazer, não é? Portanto, com pontos positivos e com pontos menos positivos, não é? Portanto, irem percebendo e irem definindo por eles próprios qual é que é o caminho, não é? Portanto, têm de seguir para conseguir atingir aquilo que eles querem, não é? Portanto, por descoberta guiada, inicialmente, obviamente, nós temos que ajudar mais, depois, à medida que o atleta vai passando várias vezes por esse processo, vai começando a perceber, não é? Portanto, o que é que realmente dá mais resultado no seu caso específico, não é? À medida que o jogador vai criando mais autonomia, vai percebendo que realmente é capaz de fazer coisas por ele próprio. É? Portanto, vai percebendo que é capaz de fazer coisas por ele próprio. E ao perceber que é capaz de fazer coisas por ele próprio, vai ser capaz também de, de desenvolver, não é? Portanto, mais confiança nesses processos. E ao desenvolver mais confiança nesses processos, isso vai ter reflexo, obviamente, na autoconfiança do jogador, não é? Portanto, relacionado com os diversos aspectos da modalidade. Não é? Portanto, e isto é um aspecto fundamental, não é? Portanto, para o desenvolvimento em médio e longo prazo, não é? Portanto, dos jogadores sob a nossa responsabilidade. A gestão de expectativas, como nós falámos há bocado, não é? Portanto, é extremamente importante. Expectativas internas e externas, não é? Portanto, no fundo, nós temos expectativas demasiado altas, é algo que, que vai afetar, não é? Portanto, a partir do momento em que as coisas, especialmente, não correm tão bem. Portanto, uma coisa é acreditar em si próprio, não é? Essa senhora tem de haver níveis de autoconfiança elevados,
mantendo, obviamente, a humildade, não é? Portanto, a capacidade de trabalho, capacidade de sacrifício, etc. Não é? Portanto, mas as expectativas, normalmente, quando não são, vamos dar um exemplo, um jogador, não é? Portanto, que pensa claramente que vai ganhar o encontro, não é? Portanto, vai ganhar o encontro, entra para dentro do encontro, ou que os pais pensam, não, aquele jogo vai ser, ou os amigos à volta dele dizem, não, tudo aquele jogo já ganhar, certeza, não é? Portanto, não dá, não, o outro gajo não tem hipótese, ou, percebes? Ou um bocado assim de género. Não é? Portanto, obviamente que o jogador, quando entra, não é? Portanto, para dentro do encontro, vai com um nível de carga emocional associado a isto, não é? Portanto, à expectativa que ele tem, não é? Portanto, em relação àquilo que supostamente, não é? Portanto, deveria fazer naquele encontro ou naquele jogo. Não é? Portanto, isto, a partir do momento em que as coisas começam a correr um bocadinho pior, primeiro o jogador não vai estar tão solto e não vai estar tão focado nos objetivos de processo, naquilo que realmente deve estar a tentar fazer para conseguir atingir esse objetivo. Né? Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, nos jogadores mais jovens, não só, mas principalmente nos jogadores mais jovens, isso cria um determinado nível de tensão. A partir do momento em que aquele jogo começa a seguir para o lado contrário, vamos considerar que o outro jogador começa a ganhar 2-1, 3-1, primeiro set, não é? Portanto, o nível de tensão neles, não é? Portanto, vai ser extremamente elevado. Eles, a partir daí, saem completamente do presente, não é? Do foco naquilo que estão a fazer, do foco nos objetivos que deviam estar focados para conseguir jogar o próximo ponto da melhor forma e começam-se a focar no passado, naquilo que da última vez que ganharam aquele jogador, no futuro, não é? Que vão, se calhar, vão perder o jogo, não é? Portanto, e o que é que os pais vão dizer, e o que é que os amigos vão dizer, e o que é que os outros vão pensar, não é? Portanto, e este aspecto relacionado com as expectativas é fundamental para controlar o pensamento e o controle de pensamentos. Portanto, nós somos capazes de realmente colocar os jogadores num pensamento mais limpo, num pensamento com expectativas mais baixas, e não é dizer, obviamente, que o jogador vai perder o jogo, nem nada que se pareça, é dizer, senhora, tens possibilidades de ganhar o jogo se te focares neste aspecto, que são os objetivos que tens, não é? Portanto, para conseguir ter mais probabilidades de jogar. Okay? Portanto, tens de entrar para o campo focado nestes aspectos, não é? Portanto, e o resultado logo se vê. Obviamente que isto do ponto de vista de expectativas internas do jogador e do ponto de vista de expectativas do discurso em relação a todos aqueles que enquadram o jogador, de modo a que o jogador, quando entra para o corte, esteja o mais livre e leve, não é? Portanto, possível, do ponto de vista com níveis de ansiedade o mais baixo possível, não é? Portanto, e que seja focado naquilo que quer fazer, não é? Portanto, tentar fazer esse aspecto da melhor forma. Não é? Portanto, isto é um aspecto fundamental, não é? Portanto, para conseguir atingir resultados, especialmente em jogadores talentosos, jogadores que sentem que são capazes, não é? Portanto, e que às vezes criam expectativas demasiado altas em relação àquilo que realmente podem fazer, criam, ou outros criam à volta dele, não é? Portanto, ou dela, não é? Portanto, em relação a este aspecto. Portanto, é extremamente importante conseguir com que o jogador mantenha o foco no processo, não é? Portanto, para isso o discurso de todos à volta do jogador, não é? Portanto, é fundamental, bem como os momentos antes da competição, não é? Portanto, em que vamos tentar conseguir colocar o jogador a pensar da forma correta. Normalmente, é preciso que nós consigamos perceber que isto está realmente a acontecer no jogador, ou na jogadora, portanto, isto muitas vezes manifesta-se, normalmente eu tento antecipar isto com uma semana em relação à competição, naqueles casos que sei que vai acontecer, não é? Portanto, prevejo que vai acontecer, não é? Portanto, há outros casos que nós não prevemos que vai acontecer, mas que acontece por, às vezes, questões externas que nós não controlamos, não é? Portanto, e, e isto, não é? Portanto, tem estes momentos antes da competição, se nós estivermos com o jogador, com o atleta, não é? Portanto, nós conseguimos perceber, se nós conhecermos suficientemente bem, não é? Portanto, conseguimos perceber realmente se existe mais alguma tensão adicional. Se houver esta relação mais próxima de treinador-atleta, não é? Portanto, também com duas ou três frases, não é? Com duas ou três palavras, nós conseguimos às vezes com que o jogador realmente ponha os seus pensamentos cá para fora, não é? Portanto, e desabafe ou diga realmente aquilo que pensa, e dessa forma nós podemos tentar orientar, se houver confiança do jogador em relação àquilo que nós fazemos, nós podemos tentar orientar, o jogador para pensar da forma correta antes do encontro.
não é? Portanto, muitas vezes, obviamente, fazemos isto e eles têm, não há hipótese, eles têm de bater com a cabeça na parede e depois vão aprender a seguir, mais à frente, não é? Portanto, com indicações. De qualquer forma, nós, antes da competição, é um dos aspectos extremamente importantes de estar com o jogador, é conseguir realmente perceber qual é que é o estado de espírito mesmo, não é? Portanto, e os pensamentos que lhe vão na cabeça, a definição de objetivos do ponto de vista tático, técnico-tático, não é? Portanto, para o encontro, de modo a conseguir maximizar o potencial, não é? Portanto, do mesmo antes da situação de jogo propriamente dita. Portanto, este aspecto da gestão de expectativas é um dos aspectos que eu consideraria mais importantes do ponto de vista da gestão do jogador, não é? Portanto, antes dos encontros, de modo a conseguir maximizar o seu potencial. Um aspecto para conseguir atingir níveis mais altos, não é? Portanto, é, obviamente, a percepção de sucesso. O que é sucesso, não é? Portanto, e para nós conseguirmos realmente dar esta percepção de sucesso no treino, e sucesso, não é? Portanto, sucesso em relação aos diversos objetivos intermédios, como nós já falámos anteriormente, não é? Portanto, é preciso nós realmente conseguirmos criar essa relação, a relação que nós falámos entre esforço e resultado, não é? Portanto, e para isso nós só conseguimos isso se os objetivos forem realmente claros e identificáveis. Portanto, há coisas que realmente o jogador pode atingir, não é? Portanto, numa semana, pode atingir em 2 semanas, há coisas que vai atingir em 2 meses, não é? Portanto, em 6 meses, etc. Não é? Portanto, e nós enquanto treinadores, nós temos a noção destes espaços temporais. Se nós realmente definimos objetivos claros e identificáveis, e toda a equipa estiver a trabalhar dentro e a comunicar dentro desta ideia, quando nós trabalhamos com exercícios realmente específicos para aqueles objetivos e o jogador atinge esse objetivo e depois sente que realmente consegue aplicar esse objetivo em campo, não é? Portanto, essa forma de estar, não é? Portanto, essa forma de pensar vai fazer realmente com que haja uma percepção de sucesso em relação àquilo que está a fazer. E sucesso atrai sucesso. Ou seja, um jogador que sente que realmente está a melhorar vai ter mais motivação para trabalhar mais, para melhorar mais. Não é? Portanto, não necessariamente ligado ao resultado, obviamente que todos estes aspectos em conjunto, depois dentro de um bolo, vão ter reflexo no resultado, não é? Mas só na parte do treino, não é? Portanto, ter estes objetivos e conseguir trabalhá-los e estar claro e de tempos a tempos fazer uma revisão e dizer assim, ok, nós tínhamos estabelecido estes 10 objetivos, vamos lá ver como é que o primeiro está. Ok, o primeiro portanto, estava a 2 e agora está a 5. Ótimo. Ok, o segundo estava a 3, agora está a 4. Ok, temos de trabalhar mais um pouco, considerando uma escala de 1 a 5. Não é? Portanto, hoje estava a 1, não é? Portanto, agora está a 3. Portanto, boa evolução, mas mantém-se na lista dos objetivos. Este estava a 3,5, agora está a 5. Ótimo, fantástico. Agora é mantê-lo, passamos para o outro. Não é? Portanto, o jogador ter a sensação e a noção realmente dos aspectos que está a trabalhar, não é? Portanto, e conseguir trabalhar os mesmos da melhor forma. Muitas vezes, não é? Portanto, em situações de treino, há desabafos do jogador. E estes desabafos, muitas vezes, são questões que estão no subconsciente e ao qual eu costumo chamar nós. Não é? Portanto, são formas de pensar, digamos assim, que criam um determinado tipo de comportamento em determinadas situações. E é importante nós conseguirmos perceber como é que nós vamos conseguir chegar ao atleta para conseguir desatar esse nó. Não é? Portanto, desatar esse nó é, basicamente, fazê-lo pensar de uma forma diferente, fazê-lo pensar de uma forma que realmente vai lhe ajudar a ter maior sucesso na atividade em que está, não é? Na atividade que está a fazer. E isto às vezes, obviamente, não é assim tão simples, porque tem questões mais profundas associadas, não é? Portanto, significa que às vezes é necessário, e é positivo, se é sempre positivo, e nestes casos é ainda mais necessário às vezes a ajuda de um psicólogo, desportivo, mas do ponto de vista do treinador, se nós tivermos uma proximidade com o jogador e nós sabemos para onde é que nós queremos, no fundo, levá-lo em termos de forma de pensar, não é? Portanto, o desatar esse nó sobre diversas possíveis situações é realmente possível em grande parte dos casos, não é? Portanto, se nós realmente, como eu digo, se houver esta relação de confiança treinador-atleta, não é? Portanto, e nós sabemos para onde é que o queremos encaminhar em termos de forma de pensar. Não é? Portanto, aqui uma frase Nadal, não é? Portanto, relacionada com isso, não é? Portanto, não é? Portanto, o sucesso não é necessariamente a vitória, não é? Portanto, a vitória aqui ou ali, não é? Portanto, a ideia de sucesso é realmente gostar daquilo que nós estamos a fazer, não é? Portanto, e trabalhar duro, não é? Portanto, para tentar ser melhor em cada dia. Não é? Portanto, e o jogador, desde idades precoces, se nós realmente os habituarmos
a colocar estes objetivos intermédios e a trabalhar para atingir estes objetivos intermédios, nós vamos realmente ter sucesso, né, na aplicação destes objetivos. O nível de ambição, não é? Portanto, é algo extremamente importante que vai determinar grande parte daquilo que nós vamos atingir. Não é? Portanto, um jogador com um nível de ambição mais baixo, obviamente, quando atinge, não é? Portanto, sente-se contente, que é positivo, mas depois às vezes não vai conseguir, não está dentro do enquadramento mental dele, não é? Portanto, a atingir níveis realmente mais altos. E isso é extremamente importante que nós consigamos, naqueles que têm capacidade, sentimos que têm capacidade para isso, obviamente, não é? Portanto, colocar este nível de ambição, não é? Portanto, desde a entrada, ele próprio, obviamente, à medida que vai atingindo os objetivos intermédios, vai sentindo realmente que é capaz de atingir, não é? Portanto, de atingir cada vez mais. Não é? Portanto, este nível de ambição normalmente é definido muito com base na autoconfiança que o jogador tem em si próprio. Não é? Portanto, nós temos não é? Portanto, alguém para dizer e para acreditar, não é dizer, mas acreditar que realmente pode realmente atingir um nível de top 10 ou top 20 mundial, não é? Portanto, tem de ter um nível de autoconfiança em si próprio, não só relacionado com o ténis, mas também dentro da sua vida, de modo geral, não é? Portanto, que vai realmente ajudá-lo a acreditar neste aspecto. Não é? Portanto, o ser focado, está focado no processo para atingir os resultados, já falámos sobre isso. Não é? Portanto, obviamente que a visão, não é? Portanto, mais à frente, não é? Portanto, do atleta profissional de tornar nível, não é? Portanto, uma visão, um objetivo, depois obviamente há todo um processo para atingir, este processo tem de ser organizado por patamares, não é? Obviamente intermédios de sucesso em cada uma das partes, que é isto, no fundo, que a matriz da base ao topo também está a tentar ajudar na definição destes aspectos. O meio em que se insere é extremamente importante também para este nível de ambição. Ou seja, alguém que treina, não é? Portanto, alguém que não conhece a realidade, ao oposto contrário, alguém que não conhece uma determinada realidade, não é? Portanto, dificilmente vai acreditar que consegue lá chegar. Se não a sente, não a vê, não faz parte do seu cotidiano. E a maior parte das pessoas tem dificuldade em conseguir imaginar, em conseguir se colocar num local em que nunca esteve. Não é? Portanto, é extremamente importante nós darmos experiências ao jogador, experiências ao atleta, não é? Portanto, enquanto cresce, não é? Portanto, que lhe façam realmente acreditar que é possível. Não é? Portanto, e isso normalmente começa desde uma fase muito precoce. Nós não conseguimos meter isto, conseguimos. É mais difícil, não é? Conseguimos colocar este tipo de situação no atleta quando já tem 17 anos. Não é? Portanto, 17, 18 anos, não é? Portanto, neste momento há um percurso, ele sente já que a montanha é muito grande para escalar. Não é? Portanto, agora, alguém, não é? Portanto, com 11 anos, 12 anos, que é um dos melhores do país, e que realmente consegue atingir, não é? Portanto, um determinado patamar dentro do seu país, e depois nós colocarmos em alguns dos torneios mais importantes a nível internacional, não é? Portanto, com o objetivo de não é? Portanto, de sentir os melhores do mundo, não é? Portanto, dos diversos países, e ele realmente sente, chega lá, ele ou ela sente, chega lá e sente que realmente consegue, não é? Portanto, jogar de igual para igual, consegue ganhar uma série de jogos, consegue, sente-se dentro do patamar, sente-se dentro do nível, não é? Começa a desmistificar o nível. E ao começar a desmistificar o nível, vai começar a acreditar mais em si próprio e realmente a acreditar que aquilo que se calhar nós dizíamos antes, não é? Portanto, ou não dizíamos por causa das expectativas, não é? Portanto, colocávamos mais na situação e deixar com que ele ou ela sintam, não é? Portanto, esse aspecto, não é? Portanto, começam a acreditar mais em si próprios, dizer assim, porque não? Não é? Porque não? Da mesma forma, um jogador de 14, 15, 16 anos, não é? Portanto, tem a oportunidade de treinar com um jogador que esteja top 200, ou top 100, ou top 50, ou top 20, ou top 10, não é? Portanto, vai desmistificar um pouco o que é aquele nível. Não é? Portanto, pessoalmente sentir que realmente consegue, não é? Sentir, não só que consegue, mas sentir, não é? Portanto, sair desses treinos, sair dessas experiências, não é? Portanto, dizer assim, ok, eu estou neste nível, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar? É ali. Ah, bem, então vamos lá a definir quais é que são os objetivos que eu tenho de trabalhar para conseguir atingir aquele nível. Não é? Portanto, será isto, será aquilo, será o quê? O que é que eu tenho de fazer? Depois definir as tarefas. Portanto, exatamente aquilo que se passa, o processo que nós começamos a inserir desde os 9, 10 anos, não é? Portanto, desde os 9, 10 anos para a frente, não é? Portanto, vamos inserindo para os diversos patamares, é exatamente o mesmo processo que vai acompanhar o atleta ao longo do tempo, apenas com objetivos diferentes, não é? Portanto, com níveis diferentes. De modo que é extremamente importante nós conseguirmos incutir
este aspecto, não é? Portanto, desde o início, não é? Portanto, e isso vai afetar, obviamente, também depois os níveis de ambição e o percurso e aquilo que o atleta realmente vai acreditar que realmente consegue atingir a médio e longo prazo. Eu já aqui um vídeo do Nadal, na altura em que ele tinha, penso que tinha 15 anos, nesta altura, sim, acho que tinha 15, 16 anos, não sei, por volta disso, por 15, 16 anos, e ele já estava a cento e pouco ATP, e era algo que para muitos é considerado como, não é? É um patamar de sucesso, top 200 a nível profissional é considerado um patamar de sucesso, não é? Portanto, um patamar de sucesso profissional, não é? Portanto, e é um nível de ténis já bastante elevado, não é? Portanto, no entanto, ele está a cento e pouco, não é? Portanto, e ele está a dizer, um dia eu espero ser jogador de ténis. Portanto, ele para ele não considera que estar a cento e pouco é ser jogador de ténis, não é? Portanto, e isto está muito relacionado, obviamente, com o enquadramento. Era o Nadal alguém que treinava com o Moya, que era o número do mundo, não é? Portanto, e com outros jogadores espanhóis. Obviamente, a Espanha tem muitos atletas de um nível bastante elevado, não é? Portanto, mas especialmente em Palma de Maiorca, não é? Portanto, em conjunto, não é? Não só o Tony, mas o Joffre na altura também, portanto, e outros elementos da equipa técnica estavam associados a ele, não é? Portanto, a forma como ele pensa, não é? Portanto, o nível de ambição, não é? Portanto, que ele tem nesta idade vai definir grande parte daquilo que é capaz de atingir. Porque depois o jogador, se realmente tem esse nível de ambição, vai fazer tudo o que é possível para conseguir atingir esse nível, porque acredita que é capaz de lá estar. Portanto, deixo fazer aqui com o vídeo, só um pequeno testemunho. Mi ambición, bueno, es que no sé, mi ambición pues sería llegar lo más arriba posible, es decir, llegar a ser un buen jugador de tenis. Yo creo que, bueno, es difícil y hay que seguir trabajando cada día y la verdad es que no es nada fácil. Los entrenos hay que entrenar cada día muy fuerte y aún así pues la verdad es complicado porque hay mucha competencia, hay mucha gente que juega y mucho nivel. Normalmente cuando juego torneos y esto, pues como soy más joven y esto siempre me da la sensación que los otros siempre juegan mucho mejor que yo. Pero bueno, al final pues entras en la pista y como soy bastante luchador y esto y no me gusta nada perder, pues al final las cosas se anivelan. De momento estoy aquí, estoy el 112 del mundo y no falta mucho. Es decir, y hay que seguir intentar mejorando y todo. No es nada fácil. Mi ambición. Com a ansiedade pré-competitiva, não é? Portanto, outro aspecto fundamental, e há técnicas, obviamente, para melhorar, não é? Portanto, estes aspectos. No entanto, um dos aspectos fundamentais, não é? Portanto, que sinto é o foco, não é? Portanto, o foco nos objetivos de processo ou no foco no resultado. O foco no resultado e as expectativas associadas ao jogo, não é? Portanto, vão contribuir de forma decisiva, não é? Portanto, para os aspectos relacionados com a ansiedade. Não é? Portanto, isto é algo que devemos ter em atenção, obviamente, não é? Portanto, já falámos há pouco sobre isto, não é? Portanto, e há dias, há momentos, não é? Portanto, decisivos, como falámos o dia antes do jogo, não é? Portanto, é o dia principal de foco de aumento de ansiedade, onde o jogador normalmente começa a sentir mais, nós sentimos no treino esse aspecto, não é? Portanto, pode, quando há expectativas muito altas ou quando há, por outra razão qualquer, não é? Portanto, uma ansiedade superior, não é? Portanto, o que se passa é que o jogador normalmente começa a ficar mais preso, não é? Portanto, começa a ser um pouco mais negativo, começa a ter com reflexos, não é? Portanto, comportamentos de falta de autoconfiança em relação a um aspecto ao outro, não é? Portanto, e isto normalmente são questões que indicam níveis de ansiedade mais altos, não é? Portanto, muitas vezes um treinador inexperiente pode ter a reação contrária, que é enervar-se com o jogador nestes momentos, quando isso normalmente vai ter um reflexo ainda maior, um problema vai criar ainda maior ansiedade, menos autoconfiança, não é? Do jogador em relação aos aspectos que está a acontecer. Então é importante nós identificarmos as razões pelas quais estes aspectos estão a acontecer, não é? Portanto, conseguimos sair de nós próprios enquanto treinadores e não nos focar naquilo que são as nossas expectativas também, não é? Portanto, e conseguir livrar-nos das nossas expectativas e trabalhar para ajudar o jogador a lidar o melhor possível com estes aspectos. Seja no dia antes do jogo, seja nas horas antes do jogo, aumentando o foco no processo, não é? Portanto, o boneco verde, não é? Portanto, o que está a olhar para a bola em vez de estar a olhar para o troféu,
não é? Portanto, o foco no processo e reduzir o foco no resultado, não é? Portanto, tentar descontrair o jogador e passar-lhe confiança, não é? Portanto, são aspectos fundamentais, de modo a conseguir reduzir esta ansiedade e, obviamente, tentar fazer com que ele passe pelos processos de início do encontro, às vezes antes de chegar ao encontro, através de visualização, não é? Portanto, através de antecipação de alguns dos aspectos que realmente podem acontecer, não é? Portanto, ao nível dos jogos, não é? Portanto, na preparação dos mesmos. Portanto, o discurso que nós temos, aquilo que nós criamos em termos de treinos, fazer às vezes o jogador treinar no campo em que vai jogar, não é? Portanto, mais à frente, não é? Portanto, para além, obviamente, todos os aspectos das bolas, dos pairings, etc., não é? Portanto, isso já não estamos a falar do ponto de vista apenas mental, não é? Portanto, mas a preparação para o jogo, não é? Vai ser algo determinante para o jogador conseguir ter um nível de ansiedade mais baixo. Obviamente que a autoconfiança e o processo, o jogador ao passar várias vezes por este processo, não é? Portanto, o ideal é que ele obviamente consiga começar a fazer isto cada vez mais por ele próprio, não é? Portanto, e consiga realmente gerir estes níveis de ansiedade antes do jogo através da forma de pensar, não é? Portanto, e do filtro daquilo que as pessoas à volta dele possam dizer, mesmo que não sejam as coisas mais corretas. Mas numa fase inicial, não é? Portanto, convém nós tentarmos controlar este processo e tentar ajudar o máximo possível, não é? Portanto, no desenvolvimento destes momentos antes do jogo, de modo a reduzir os níveis de ansiedade, para que o jogador consiga, não é? Portanto, ter as suas performances ao mais alto nível, não é? Portanto, dentro destes aspectos que estamos a focar. Para reduzir o nível de ansiedade, não é? Portanto, as rotinas mentais antes e durante o jogo são fundamentais. Não é? Portanto, vamos sentar mais à frente um vídeo do Jim Lower, que foi o primeiro a falar sobre estes aspectos, depois obviamente os aspectos foram se desenvolvendo, não é? Portanto, em relação àquilo que os jogadores podem fazer, nomeadamente entre os pontos, não é? Portanto, mas as rotinas neste lado, são as rotinas antes do jogo e durante o jogo, não é? Portanto, o controle de pensamentos associado às expectativas, associado ao foco no processo, não é? Portanto, fundamental, que vai ajudar, obviamente, ao controle da ansiedade, e depois há técnicas específicas para conseguir ajudar a baixar esse nível de ansiedade também, não é? Portanto, e esse controle de pensamentos também através da visualização, como falámos há bocado, não é? Portanto, os jogadores com aquecimentos intensos têm tendência para libertar um pouco mais de endorfinas, o que vai fazer com que o jogador tenha tendência para se acalmar um pouco mais. Portanto, o jogador, quando está mais nervoso, nós vamos tentar puxar um bocadinho mais pelo aquecimento, puxar um bocadinho mais, às vezes, pelo treino no dia anterior, não é? Portanto, no dia anterior ao jogo, no treino da tarde, não é? Portanto, antes de chegar, não é? Portanto, ao dia da competição, para conseguir acalmar e tentar desviar também, às vezes, o pensamento, não é? Portanto, do jogo no dia anterior, de modo que o jogador consiga descontrair e estar mais à vontade no jogo. Obviamente, uma linguagem positiva nossa, não é? E do jogador, com ele próprio e todos à volta do jogo do atleta, não é? Portanto, de modo a conseguir maximizar estes aspectos todos, não é? Portanto, e perceber, obviamente, que as rotinas, principalmente as rotinas dentro do campo, não são um fim em si mesmo. O que quer dizer com isto? As rotinas, não é? Porque quando discutamos rotinas dentro do campo, às vezes há aquela sequência normal do vir às costas, do olha para a raquete, do apanhar a bola, do saltito e do joga. A questão não é o que se passa do ponto de vista físico. Do ponto de vista físico, obviamente, vai afetar aquilo que se passa do ponto de vista mental, mas não exclusivamente. Portanto, é necessário, basicamente passar por determinadas etapas do ponto de vista de pensamento, de controle de pensamentos, não é? Portanto, dentro dos pontos, quando o jogo está dentro do campo, não é? Portanto, de modo, e as rotinas servem para isso, servem para marcar uma relação entre o comportamento físico, não é? Portanto, e o comportamento psicológico, digamos assim, o comportamento mental, não é? Portanto, e associar uma determinada sequência do ponto de vista físico a uma determinada sequência de pensamento, não é? Portanto, que será a ideal para o jogador em causa, não é? De modo a conseguir maximizar o seu rendimento no ponto seguinte. Não é? Portanto, daí eu dizer aqui, não é? Basicamente, que as rotinas mentais não são um fim a si mesmo, não é? Portanto, mas são um meio, não é? Portanto, para atingir um fim, e o fim é a forma de pensar. A forma de pensar antes, não é? E neste caso, no meio do ponto, não é? Portanto, o ponto termina, e depois na preparação para o ponto seguinte. Como eu disse, mais à frente iremos ver um vídeo sobre isto. Mais para a frente, provavelmente na próxima sessão, iremos ver um vídeo sobre isto. Comportamento do treinador, não é? Portanto, é algo fundamental e vai ter influências diretas, não é? Portanto, sobre aquilo que o jogador faz e aquilo que o jogador rende. Muito mais do que às vezes nós possamos pensar, e quanto maior for a relação, quanto melhor o treinador conhecer o jogador, mais importante este aspecto é. Se for um treinador sem relação com o jogador, obviamente que a influência pode ser muito pequena,
mas um treinador que tenha uma relação próxima com o jogador e que tenha realmente contribuído para a sua evolução e que o jogador realmente tenha confiança naquilo que ele faz, naquilo que ele diz, né? Portanto, vai ter um impacto extremamente importante no desenvolvimento e no resultado, não é? Muitas vezes do jogador, só pelo facto, às vezes, de transmitir confiança, não é? Portanto, em determinados momentos. Portanto, alguns aspectos importantes, não é? Portanto, no nosso comportamento, será, obviamente, transmitir tranquilidade. O jogador já tem demasiada tensão dentro do campo, nós não vamos transmitir mais tensão para dentro do campo, normalmente não é necessário. Os jogadores, normalmente, quando estão a demonstrar pouco envolvimento nos jogos, não estão, na realidade, não é pelo facto de estarem demasiado calmos, antes pelo contrário, estão demasiadamente nervosos, não é? Portanto, e acabam por não conseguir demonstrar, não é? Portanto, aquilo que realmente conseguem dentro do corte. Positivismo, não é? Portanto, é algo fundamental para conseguir realmente atingir este aspecto. Não é? Portanto, as frases e as reações trigger, ou seja, nós, por exemplo, trabalhamos alguns aspectos, não é? Portanto, aspectos do ponto de vista mental, tático, físico, técnico, não é? Com o jogador, no treino, no dia-a-dia, e num determinado encontro, não é? Portanto, às vezes apenas essas frases, esses momentos que nós trabalhamos em treino, muitas vezes, portanto, tentar associá-los a palavras, tentar associá-los a gestos, a movimentos que realmente representam, não é? Portanto, tudo aquilo que nós trabalhamos numa determinada ideia, num determinado foco de ideia. Não é? Portanto, o que significa que quando o jogador está dentro de um encontro, não é? Portanto, muitas vezes olha para o treinador, não é? Só o facto do treinador fazer uma expressão facial, sabe? Dizer um determinado tipo de palavra, um determinado tipo de forma de entoação, não é? Portanto, ao tentar motivar o jogador, não é? Portanto, vai ativar, não é? Portanto, um determinado tipo de comportamento, não é? Portanto, que é o comportamento que está associado àquele tipo de entoação, é o comportamento que está associado àquele tipo de palavra, àquele tipo de, de, de comunicação em treino. Não é? Portanto, e estes aspectos, não é? Portanto, são fundamentais quando são criados nos momentos certos, não é? Portanto, para realmente fazer o jogador reagir, e às vezes a reação pode provocar com que ganhe 1 ou 2 pontos, que são aqueles pontos decisivos que vão decidir o resultado. Não é? Portanto, de modo que estas fases de reações trigger, não é? Portanto, os resultados do atleta são extremamente importantes quando o jogador tem realmente relação com o treinador, não é? Portanto, que está, neste caso, a assistir, não é? Portanto, ao jogo e a ajudar dentro do jogo, eh, da mesma forma em relação aos treinos, não é? Portanto, quando estamos num treinado treino, às vezes num treino de grupo, não é? Um treino com mais gente, o facto de nós conseguirmos dar, não é? Portanto, às vezes um feedback está associado àquilo que já trabalhámos e já falámos e já fizemos com o jogador, uma palavra, uma frase, não é? Portanto, pode ser o suficiente para que o jogador realmente associe aquilo aos aspectos trabalhados e mude a sua atitude, o seu comportamento, a sua decisão tática, a sua ativação, não é? Portanto, diversos aspectos, não é? Portanto, que podem estar associados ou todos até em simultâneo, não é? Portanto, dependendo da forma como as coisas foram trabalhadas anteriormente. Em determinadas fases de jogo, não é? Portanto, níveis de jogo, não é? Portanto, mais baixos, digamos assim, mais precoces, nas fases iniciais, o treinador também, obviamente, terá um papel de controle do jogo extra-corte, não é? Portanto, nós sabemos, infelizmente, as coisas que passam-se às vezes à volta de um campo de ténis não são sempre as ideais, não é? Portanto, o treinador aqui tem algum papel no sentido de tentar minimizar as interferências, não é? Portanto, exteriores por parte de terceiros e garantir, obviamente, que o jogo que se passa dentro do campo, não é? Portanto, é o mais possível autónomo, não é? Portanto, associado em relação ao confronto dos dois jogadores, não é? Sem interferências de outros géneros. Portanto, é um aspecto, não é? Portanto, candidato mais precoce é algo extremamente importante. O contacto visual com o jogador é algo extremamente importante e é preciso nós percebermos o momento em que realmente vamos fazer isso, não é? Portanto, porque esse contacto visual vai ajudar a ganhar confiança, vai ajudar a reconfirmar uma determinada opção e essa reconfirmação vai ajudar a construir confiança no jogador, não é? Portanto, estes aspectos são aspectos realmente importantes do contacto visual, não é? Portanto, para conseguir com que o jogador mantenha um determinado linha de jogo. Isto é mais importante, cada vez mais importante, quanto mais nos fases iniciais da aprendizagem, em que o jogador ainda se está um pouco mais dependente, não é? Portanto, do treinador, e nestas fases é necessário, às vezes, em determinadas alturas, reconfirmar para que o jogador não. Esta pode não ter corrido bem, um olhar pode dizer isto, né? Ou seja, esta pode não ter corrido bem, mas mantém-te, segue nessa linha, porque essa é a linha adequada para seguir. Não é? Portanto, e só um dizer que sim com a cabeça, não é? Portanto, um erro possa ter acontecido numa zona depois de uma construção de jogada
que era a construção planeada e a construção ideal para a situação em causa, pode fazer com que o jogador realmente se mantenha na linha certa, não é? Portanto, e que depois venha a repetir os frutos mais à frente. Não é? Portanto, às vezes, não contacto visual com o jogador faz com que o jogador mude e mude as opções táticas e mude as opções e se perca um pouco, não é? Portanto, dentro do encontro. Não é? Portanto, a razão pela qual o contacto visual, não é? Portanto, é importante e é mais importante em momentos críticos, quando nós sentimos que o jogador está ainda mais nervoso para a execução, que está com níveis de ansiedade mais elevados, não é? Portanto, em determinados momentos do jogo. Portanto, a ligação com o treinador, não é? Portanto, é fundamental para realmente conseguirmos ter determinados níveis de sucesso a nível de rendimento, não é? Portanto, e mais ainda, ou seja, por razões diferentes, digamos assim, em diferentes fases, não é? Portanto, nas fases mais iniciais, mais relacionado com estes aspectos relacionados com a confiança, não é? Sobre aquilo que está a fazer, não é? O controle da ansiedade, o controle de pensamentos, etc., não é? Portanto, os níveis foram mais elevados, mais relacionado com aspectos do ponto de vista físico, técnico-tático, psicológico também sempre, mas mais do ponto de vista tático, não é? Portanto, de enquadramento em relação às situações que se vão deparando ao longo do encontro.